Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha o que diz essa questão. Calcule o número de moléculas de ferro que há em 2 mols. Bom, se você estiver trabalhando com 1 mol de qualquer elemento químico, tá? Independente do elemento químico que você estiver trabalhando, 1 mol, no caso aqui vai ser o ferro, você tem um número de moléculas igual a 6 vezes 10 elevado a 23. Nesse caso, é o seguinte, a questão ela foi mal escrita. Por quê? Você não pode falar moléculas de ferro. O ferro, quando você está falando do elemento químico ferro, você tem átomos de ferro, tá? O ferro ele pode até pertencer a algumas moléculas, mas não existe moléculas de ferro, tá? Então, quando a gente fala 1 mol de ferro, a gente vai falar em 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro e não moléculas. Ah, mas por que, professor? Olha só, quando eu falo água, eu não falo átomos de água, porque a água, H2O, é uma molécula. Quando eu falo oxigênio, eu posso estar falando do átomo de oxigênio ou da molécula de oxigênio, que é O2. Tá? No caso do ferro, não. Existe o átomo de ferro, mas não existe a molécula de ferro. O ferro ele pode ser pertencente a algumas moléculas, mas ele não tem a sua molécula própria, tá bom? Então, por isso que eu estou dizendo que 1 mol de ferro são 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro e não moléculas de ferro, como a questão ela induz a você pensar. Isso daqui para 1 mol de ferro. Agora, se eu tiver 2 mols de ferro, qual que vai ser o número de átomos de ferro que eu vou ter? 2 mols de ferro, o número de átomos vai ter que ser o dobro. Então é só você multiplicar esse valor aqui por 2. Você pode fazer isso daí por uma regra de 3, que é o que a gente vai fazer aqui. E é o seguinte, você vai pegar o x para multiplicar por 1, vai ter x vezes 1, coloque o sinal de igual e faça a multiplicação entre o 2 e o 6 vezes 10 a 23. Então vai ser 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. X vezes 1 é igual a x, 2 vezes 6 é igual a 12. Então o resultado vai ser 12 vezes 10 elevado a 23. Não eram átomos de ferro? Então você escreve aqui átomos de ferro. E pronto, nós calculamos o número de átomos de ferro que a gente tem em 2 mols de ferro, né? Vai ser o dobro do que a gente tinha, obviamente, em 1 mol. Bom, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Um forte abraço e tchau, tchau!